Olá, amantes da verdade oculta. Neste canal, as páginas da Bíblia e os contos esquecidos da mitologia se entrelaçam em histórias que atravessam os séculos. Se você ama desvendar os enigmas por trás dos grandes nomes do passado, inscreva-se agora e ative o sininho. Este é o Segredos da Mitologia. Gerações se passaram desde Adão e Eva. Seus descendentes povoaram a terra e o mundo cresceu. As cidades surgiram, as aldeias se multiplicaram e a voz humana dominava os vales e montanhas. Mas, com o crescimento, veio a corrupção. O bem cedeu espaço à ganância. A justiça foi esquecida nos becos das cidades, enquanto o ego inflamava os corações dos homens. A terra se tornava impura. Homens tomavam o que queriam, destruíam o que tocavam e matavam sem remorso. A violência era a língua comum. As florestas murchavam como se estivessem cansadas. O ar era mais denso. O silêncio da natureza era um grito contido. Eram dias de idolatria e perversão. O nome de Deus havia sido esquecido e os homens adoravam imagens feitas por suas próprias mãos, vivendo como se não houvesse juízo. A dor passou a ser ritual e o prazer um vício destrutivo. A moral era piada contada entre os perversos. E no meio do caos, um homem. Noé. Diferente, silencioso, alheio ao tumulto. Enquanto os homens mantinham os olhos presos à carne, ao ouro e ao status, ele caminhava contemplando o céu. Trabalhava a madeira com dedicação, cuidava dos animais com respeito, ensinava seus filhos a ouvirem os ventos e a respeitarem o ciclo das colheitas. Um justo que andava na contramão do seu tempo. Noé vinha de uma linhagem de fé. Seu avô, Matusalém, viveu mais que qualquer homem. E Matusalém, por sua vez, era filho de Enoque, aquele que andou com Deus e foi levado por ele. Antes de partir, Enoque deixou um conselho ao filho. Ande com Deus, mesmo que o mundo ande ao contrário. Matusalém passou essas palavras ao neto Noé como um tesouro, e Noé as guardou como quem carrega uma bússola em meio à tempestade. Enquanto tantos se perdiam em interesses egoístas, corriam para as cidades para buscar poder e glória, Noé se afastava. Ele erguia altares solitários nos campos, falava com o vento como se conversasse com um velho amigo e tinha nos olhos o peso de quem enxerga além do visível. Era agricultor, mas também pastor, carpinteiro, caçador. Suas mãos traziam os calos do esforço, mas seu espírito permanecia leve e sensível como brisa entre as árvores. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, cresceram à sombra de sua firmeza e fé. Carregavam a disciplina que aprenderam com ele, mas também os questionamentos próprios de quem vive em um mundo corrompido. Admiravam o pai, mas nem sempre compreendiam o peso de suas escolhas, ou por que insistia tanto em andar na contramão do mundo. Certa vez, Sem perguntou a Noé: Pai, por que seremos nós como estrangeiros entre os homens, como se o nosso caminho fosse outro? Porque os ouvidos dos homens se cerraram ao sussurro da verdade e se inclinaram aos clamores de seus próprios anseios. Num entardecer abafado, o vento cessou. Nem o leve sussurro das folhas ousava soar. O mundo parecia prender o fôlego. Então, sem som algum, a presença se manifestou. Não com rosto nem com forma. Era luz que respirava. Era vento que pensava. O céu mudou de cor. As sombras cresceram, como se o sol recuasse diante de algo maior. Noé, sozinho no campo, deitou-se de rosto em terra. E no silêncio, uma voz que não se ouvia, mas que se sentia no peito. Corrompeu-se toda a carne sobre a terra, e a violência a cobriu. Eis que farei chover juízo dos céus, um dilúvio que apagará tudo quanto tem fôlego de vida. Mas a ti tenho achado justo diante de mim. Levanta-te,
e faze para ti uma arca de madeira bruta, conforme tudo o que eu te ordenar. Por tua mão será poupada tua casa, e por tua obediência será preservada a vida. A terra pareceu tremer ao redor. As folhas se curvaram. Noé ergueu os olhos e respondeu em pensamento. Mas, e se ninguém compreender? E a resposta veio como relâmpago na alma. Não te chamei para convencer os corações, mas para preservar a vida. Eis que te pus por elo entre o que foi e o que há de vir. Ele permaneceu ali, imóvel, até que o vento voltasse a soprar. Quando enfim retornou à sua casa, levava no semblante a palidez do espanto e nos olhos a firmeza de quem ouvira o chamado de Deus. A esposa notou. O que te sucede, meu senhor? O Senhor me ordenou: edificaremos uma arca. Por qual motivo? Porque do céu virá juízo, e esta madeira será nosso refúgio. Noé não perdeu tempo. Logo na manhã seguinte, reuniu os filhos e explicou com calma cada detalhe da construção. As medidas, as funções, os andares. Cam, o mais questionador, perguntou. Pai, por que tão vasta é esta embarcação? Jamais vimos águas que comportem tamanha obra. Porque não será um lago, meu filho, mas toda a terra se fará mar. E então, começaram. Primeiro, os cortes. Árvores foram selecionadas. A madeira de cipreste era resistente, maleável e durável. Uma após outra, as árvores caíam, não com pressa, mas com reverência. Nada era desperdiçado. Cada tora tinha destino. Aos poucos, a estrutura começou a ganhar forma. Pessoas vinham de longe para ver o que chamavam de a loucura do profeta de madeira. Riam, escarneciam, apostavam quanto tempo levaria para ele desistir. Mas Noé seguia inabalável. Dia após dia, sol a sol, ele e seus filhos trabalhavam. A esposa de Noé cuidava da alimentação, das roupas e do encorajamento. As mulheres de seus filhos auxiliavam nas tarefas diárias, preparando mantimentos, fiando tecidos e mantendo os celeiros organizados. A cada martelada era como se o eco do antigo mundo se calasse um pouco mais. Cada tábua firmada erguia um monumento de fé moldado em madeira. A arca tinha 3 andares. O inferior seria para os grandes animais, o intermediário para os médios e para armazenar comida, o superior para os pequenos e para a família. Havia apenas uma janela, discreta e estreita. Era como se Deus quisesse que eles vissem o mundo com sobriedade, sem se distraírem com o que ficou para trás. Sem tornou-se o mais habilidoso com os encaixes. Cam dominava a vedação com betume. Jafé controlava os suprimentos e organizava as provisões. Era uma obra de fé e cooperação. O tempo passava. Os zombadores continuavam. Mas a arca estava quase pronta. Na manhã seguinte, o chão vibrou levemente sob os pés de Jafé. Ele olhou para o horizonte e viu uma poeira incomum no ar. Sem, mais atento aos sinais da natureza, subiu em uma pedra alta e arregalou os olhos. Cam se aproximou em silêncio, sentindo que algo extraordinário estava para acontecer. Eles vinham, de todos os cantos, de todos os tipos, um par de cada criatura vivente, caminhando em silêncio absoluto. Não havia rugidos, nem grunhidos, nem voos caóticos. Era uma procissão natural, como se o próprio planeta soubesse que sua chance de continuar pulsando dependia daquela travessia. Leões marchavam ao lado de antílopes. Cobras se enrolavam calmamente em troncos. Pássaros sobrevoavam o topo da arca em círculos suaves. Os olhos das feras não tinham fome, mas obediência. Um pacto invisível ligava todos os seres viventes naquele momento. As pessoas da cidade vieram ver. Os que riam do servo de Deus ficaram calados. Muitos caíram de joelhos. Alguns fugiram com medo. Outros observavam como quem assiste
ao fim do mundo começar. Vêm eles por sua própria vontade? Não por vontade própria vem, mas segundo o mandado do Altíssimo. Noé os conduzia um a um, guiando os pares para dentro da arca com paciência e ternura. As divisórias estavam preparadas, os ninhos feitos, o feno espalhado, água armazenada. Quando os últimos animais entraram, um par de pequenos roedores dos campos, o vento mudou de direção. O céu, que antes era cinza, tornou-se pesado como chumbo. Noé e sua família olharam para cima. As primeiras gotas caíram. A porta da arca se fechou, não por mãos humanas, mas por força invisível. Um som profundo ecoou quando ela se trancou. Um som que soou como um selo eterno. A escuridão tomou o interior por um instante, até que tochas foram acesas. Lá fora, a chuva engrossava, primeiro como uma tempestade de verão, depois como algo jamais visto. O céu parecia abrir-se em fendas, despejando torrentes de água. Relâmpagos cortavam o horizonte, trovões rugiam como feras. Do solo, fontes jorravam como se as entranhas da terra estivessem liberando milênios de dor. Riachos tornaram-se rios. Pessoas corriam desesperadas. Alguns tentavam nadar, outros buscavam abrigo em árvores ou telhados. Mas tudo era inútil. Tudo afundava. Punhos desesperados golpeavam a madeira. Vozes embargadas de pavor cortavam o som da chuva. Gritavam, choravam, imploravam pela vida. Rogavam por uma segunda chance, mas o tempo da graça havia passado, e a arca, agora selada, já não podia ser aberta por mãos humanas. Noé chorava em silêncio. Sua esposa o abraçava. Sem segurava o irmão que tremia. Cam olhava as paredes escuras, como se nelas buscasse sentido para o caos lá fora. Jafé, junto de sua esposa e das esposas dos irmãos, orava em voz baixa. Suas preces se misturavam ao ranger suave da madeira. Rios tornaram-se mares. As casas foram cobertas. As torres engolidas. Os montes desapareceram. A arca, agora solta, começou a balançar. Levantou-se com as águas e começou a flutuar. Não era um navio comum. Não tinha leme nem velas. Era conduzida pela vontade do céu. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A escuridão era total. O tempo perdeu sentido. Dentro da arca, os animais mantinham-se em paz. Era como se soubessem que aquela madeira os protegia. Os filhos de Noé se revezavam cuidando da alimentação. Limpavam os corredores, silenciavam os medos com trabalho. E Noé, ele orava, todos os dias, de manhã à tarde e à noite, pela terra, pelos que se foram, por aqueles que viriam, até que a última gota caiu e o céu se calou. Não com um alarde, mas com um suspiro, como se o céu tivesse esgotado suas lágrimas. Um silêncio pesado recaiu sobre o mundo. A arca agora flutuava sobre um vasto oceano que cobria tudo. Não havia mais montanhas, nem árvores, nem construções, apenas água. O tempo se alongava. O tédio e o medo caminhavam lado a lado dentro da arca. Os dias eram contados pelas tochas queimadas. O alimento era racionado. Os animais dormiam mais do que comiam. Noé ia todos os dias até a pequena janela da arca. Observava o horizonte encoberto, respirava fundo e orava em silêncio. Não pedia pressa, pedia propósito. 150 dias se passaram. Então, Noé soltou um corvo. O animal voou, mas não voltou. Depois enviou uma pomba. Ela retornou. Dias depois, soltou-a novamente. Desta vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico. A arca se encheu de murmúrios. Esperança. A terra viva ainda existia. Deus havia preservado raízes sob as águas. Noé caiu de joelhos. Seus filhos o imitaram. Até os animais pareceram mais leves naquela noite. Noé esperou mais 7 dias. Então soltou a pomba novamente.
e ela não voltou. Foi então que a arca repousou. O monte Ararat surgiu por entre a névoa, como um monumento silencioso ao fim da destruição. Seus picos nevados refletiam a luz suave de um novo amanhecer. Era o primeiro traço de terra firme após tantos dias à deriva, um símbolo de recomeço. A arca tocou o solo com suavidade, como se fosse acolhida nos braços da própria criação. No interior, a família de Noé se entreolhou. Pela primeira vez em meses, o chão não se movia. O balanço cessara. O silêncio agora era diferente. Não mais o silêncio da morte, mas o silêncio da expectativa. Noé não se precipitou. Aguardou. Sentou-se. Escutou o vento, observou os olhos dos animais, buscou no coração a confirmação que vinha de Deus. E então, em sua alma, ouviu: Saia da arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Solta os animais, pois eis que vos entrego um mundo limpo, lavado pela minha graça, para que nele vos espalheis, frutifiqueis e vos multipliqueis sobre a terra. Com mãos firmes e coração rendido, Noé empurrou a madeira selada, e ela cedeu. Um feixe de luz invadiu a arca, iluminando rostos cansados, mas esperançosos. Era uma luz pura, nunca antes vista, como se o próprio sol tivesse sido restaurado junto com a terra. O ar que entrou era fresco, limpo, novo. Carregava o perfume das montanhas, da terra molhada, do céu lavado, um mundo renascido. Não havia fumaça, nem gritos, nem poeira. Apenas o sussurro do vento e o som dos primeiros passos rumo à liberdade. Os animais saíram em silêncio e ordem. Leões, cabritos, tartarugas, corujas, borboletas, todos guiados por um instinto sagrado. Como se soubessem que estavam pisando em solo santo. Não havia disputa, nem rugido. Era uma coreografia da vida sendo reiniciada. A família permaneceu em silêncio enquanto observava. Ninguém ousava falar. Era um momento que transcendia qualquer palavra. Noé desceu por último. Seus pés tocaram a terra com reverência. Ajoelhou-se. Colocou a palma da mão sobre o solo, como quem reconhece um velho amigo reencontrado. Seus olhos marejaram. Então, sem dizer nada, começou a empilhar pedras. Pegou as maiores, depois as médias. Seus filhos se juntaram. Fizeram um círculo, um altar, um testemunho, um marco entre o juízo e a graça. Com lenha seca, acendeu o fogo. Trouxe consigo os animais puros, escolhidos desde antes, e os ofereceu sobre o altar como sinal de gratidão. A fumaça subiu lentamente, levando consigo o perfume da fé e da entrega. E Deus se agradou. Noé havia feito o que lhe foi pedido. Obedeceu, construiu, esperou, confiou. E agora, diante da vastidão silenciosa daquele novo mundo, recebeu algo que não esperava, uma promessa direta do Criador. Então Deus falou com Noé, não com trovões, nem com tempestade, mas com paz. Uma voz clara, firme e cheia de ternura invadiu sua alma. Não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, mesmo que os pensamentos do coração humano se inclinem para o mal, ainda assim haverá misericórdia. Enquanto a terra existir, jamais deixarão de existir o plantar e o colher, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Foi uma declaração profunda, um lembrete de que a humanidade era imperfeita, mas ainda assim digna de uma nova chance. Deus não estava apenas encerrando o dilúvio, estava inaugurando uma nova era. Então, diante de toda a família reunida, algo extraordinário aconteceu. O céu, ainda úmido das últimas nuvens, começou a se abrir em claridade, e do alto,
surgiu algo que só poderia ter sido traçado por mãos divinas. Um arco-íris imenso e brilhante surgiu entre as nuvens, não apenas um fenômeno da natureza, mas um sinal como nunca se havia visto, um símbolo, um lembrete eterno. Porém nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Era como se o próprio céu assinasse um contrato com a terra. Noé não conseguiu conter as lágrimas, mas não chorava de tristeza. Era reverência, alívio, gratidão. Ele havia visto o juízo, a destruição, o isolamento, e agora testemunhava a misericórdia. Seus filhos se aproximaram e o abraçaram. A esposa, que tanto sustentou a família com fé e firmeza, sorriu com os olhos marejados. As mulheres de seus filhos permaneciam próximas, em reverente silêncio. Ali, naquele vale silencioso e puro, um novo capítulo da história humana foi escrito. Não com guerra, nem com conquista, mas com um pacto de esperança. O arco-íris permaneceu por longos minutos, como se estivesse ali para ser contemplado por cada ser vivente, para ser gravado na memória das gerações futuras. E Noé soube, com toda a certeza do coração, que a humanidade havia ganhado mais do que uma nova terra. Ela havia ganhado uma segunda chance. O tempo passou e a terra começou a florescer novamente. As sementes guardadas desde antes do dilúvio foram plantadas com cuidado. As árvores se ergueram como colunas de um novo templo natural. Os campos se encheram de trigo, cevada, lentilhas, oliveiras e videiras. Os animais se multiplicaram. O vento espalhava o cheiro da vida reiniciando. Sem, Cã e Jafé, agora chefes de suas próprias famílias, construíram moradas simples de pedra e madeira, cavaram poços, abriram caminhos. Começaram a formar pequenas comunidades. A terra, antes desolada, foi novamente ocupada com mãos humanas, mãos que agora sabiam o valor da sobrevivência. Cada filho tinha seu jeito. Sem era observador, silencioso, dedicado à sabedoria e à tradição do pai. Cam era mais impulsivo, criativo, questionador, sempre em busca de novidades. Jafé era conciliador, hábil em resolver disputas e unir pessoas. Noé, já idoso, tornou-se uma figura de referência não apenas para seus filhos, mas também para os netos e toda a sua descendência. Era como um patriarca de voz firme, porém serena, que ensinava ao redor do fogo as histórias antigas de Adão e Eva, de Abel e Caim, de Enoque e do dilúvio. Ele dizia: Escrevei estas palavras e ensinai-as aos vossos filhos, para que a luz do princípio jamais se apague. E que cada geração saiba que o propósito divino firmou-se em obediência e fé. Seu maior orgulho era ver os netos caminhando pelos campos com sementes nas mãos, construindo altares, repetindo orações. A fé havia sobrevivido à tormenta. Mas o mundo, mesmo renovado, ainda era marcado pelo desafio do livre-arbítrio. A liberdade trazia escolhas, e nem todas seriam boas. Pequenas tensões começaram a surgir entre as famílias. Orgulho, competição, desentendimentos. E mesmo os justos, como Noé, não estavam imunes às falhas humanas. Certa tarde, depois de muito trabalho na vinha que havia cultivado com esmero, Noé pisou as uvas, colheu o suco e deixou-o fermentar. O vinho era novo, forte, desconhecido em seus efeitos. Noé, cansado e desprevenido, excedeu-se no vinho sem perceber. E pela primeira vez, o patriarca que sobrevivera ao fim do mundo se expôs sem armadura, embriagado. Adormeceu em sua tenda, despido. Cã, seu filho, ao vê-lo, não teve compaixão. Riu, espalhou aos irmãos o estado do pai
zombando do velho homem que outrora fora profeta. Mas Sem e Jafé, quando souberam, agiram diferente. Pegaram um manto, caminharam de costas sem olhar para a nudez do pai e o cobriram com respeito e silêncio. Quando Noé despertou e soube do ocorrido, seu semblante escureceu, não pela vergonha, mas pela tristeza. Entendeu que mesmo em tempos de paz, o coração humano ainda podia zombar da honra. Então, reuniu os filhos e falou com voz firme: Maldito seja Canaã, filho de Cã, que seja servo dos servos de seus irmãos. Bendito seja o Deus de Sem, e que Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé e habite nas tendas de Sem. Foi uma declaração solene, não fruto de orgulho, mas de discernimento espiritual. Noé via, além daquele momento, percebia os caminhos que aquelas linhagens seguiriam nas gerações futuras. E ainda assim, não deixou de amar seu filho. Apenas reconheceu com amargura que a rebeldia plantava sementes difíceis de arrancar. Naquela noite, ele se recolheu em silêncio. Refletiu. Chorou. Orava não apenas pelos filhos que tinham agido com honra, mas também por aquele que havia falhado. Mesmo os justos caem. Mesmo os escolhidos falham. Dias depois, Noé reuniu todos sob uma grande figueira. Sentou-se com dificuldade, mas com olhos vivos. Meus filhos, o dilúvio varreu os ímpios, mas não arrancou do homem a inclinação para o mal. Agora está em vossas mãos o encargo de guardar esta nova terra em justiça. Tomai, pois, por arma a compaixão, por vereda a retidão, e por escudo a memória dos feitos do Senhor. Essas palavras foram anotadas por um dos netos e guardadas em tábuas de barro. Foram repetidas por gerações. Noé viveu ainda muitos anos, o suficiente para ver sua descendência se espalhar, os idiomas começarem a se diferenciar e os clãs se afastarem. Sobre sua sepultura, seus filhos plantaram uma videira. Era a mesma planta que, um dia, marcara sua fraqueza diante do vinho, mas que agora renascia como sinal de cura. Seus ramos falavam de continuidade, seus frutos de recomeço, e ali, entre céu e terra, repousava o homem que foi ponte entre o fim e o recomeço, guardião de uma esperança renascida, semente viva de um novo mundo. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada, revelando os mistérios que ecoam através dos tempos. As histórias carregam os valores e crenças de civilizações antigas, e aqui buscamos trazê-las à vida sob um olhar cultural e educativo. Com uma abordagem adaptada para o público moderno, simplificamos tramas, cortamos elementos sem importância, corrigimos incoerências e realçamos os momentos mais impactantes, tornando cada narrativa ainda mais envolvente. Mas não se engane, a essência dessas histórias permanece a mesma, preservando sua grandiosidade e significado. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos deuses e lendas, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando os segredos da mitologia.